Dou-vos as boas-vindas ao Ciência 2023. Pela primeira vez desde a sua criação, o Encontro Ciência realiza-se fora de Lisboa e vem para Aveiro. Com Espanha como país convidado, o Ciência, de novo, fomentará o debate e o diálogo entre a comunidade científica e académica, entidades da área da ciência e do ensino superior, representantes do setor empresarial e industrial e sociedade civil. Desta feita, e também pela primeira vez, iremos todos refletir acerca de um só tema: ciência e oceano para além do horizonte. Com vista para a Ria de Aveiro, teremos os olhos postos nos oceanos e na ciência desenvolvida para os proteger e defender, mas também naquela ciência que nasce daquilo que os oceanos oferecem. Para dar início à sessão, dou a palavra ao reitor da Universidade de Aveiro, Paulo Jorge Ferreira. Senhora Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Senhor Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Senhores Presidentes da Fundação para a Ciência e Tecnologia, Senhor Presidente da Agência Nacional de Cultura Científica, Senhora Comissária do Encontro Ciência 2023, Senhor Secretário-Geral da Educação e Ciência, Senhor Vice-Reitor em representação do Reitor da Universidade do Porto, Senhores Vice-Reitores e Pró-Reitores da Universidade de Aveiro, senhores oradores desta sessão plenária, caros convidados, professores, investigadores e estudantes, minhas senhoras e meus senhores. Muito bom dia a todos, bem-vindos ao Ciência 2023 e muito obrigado por terem escolhido a Universidade de Aveiro como palco deste evento. A ciência e o conhecimento são extremamente importantes no presente e para o futuro. São o centro da economia, são um bem público e são, hoje em dia, aquilo que transforma os países e as economias. Dedicarmos 3 dias a pensar sobre a ciência e sobre o conhecimento é, por isso, da maior importância, não só para o presente, mas para o futuro. E temos, de facto, que pensar. Olhando ao programa, e sendo a minha missão aqui mais a de acolher e dar as boas-vindas que a de comentar, eu não posso resistir a dizer que o elenco das questões que foi escolhida é extremamente pertinente, quer do ponto de vista global, quer daquilo que são os interesses e a capacidade da própria Universidade de Aveiro. Se não vejamos, temos discussões sobre carreiras. Não se faz ciência sem investigadores, há preocupações neste momento com as carreiras. Deixem dizer-vos, as preocupações não são só de ordem nacional. A Europa perde peso demográfico, perde peso económico, reconhece a necessidade de atrair talento de fora. Isso não se faz sem carreiras sustentáveis, atrativas, estáveis, e essa conclusão foi uma daquelas que eu tive a oportunidade de transmitir no âmbito da Rede Europeia de Universidades Inovadoras, da qual a Universidade de Aveiro faz parte e que foi lançada por iniciativa da ex-comissária europeia Mária Gabriel. Esta preocupação, em Portugal, na Europa, é essencial para nos dotarmos de recursos humanos qualificados, competentes, que nos aumentem a capacidade de fazer ciência e que nos permitam sustentar essa capacidade no futuro. Um outro tema que é extremamente caro à Universidade de Aveiro: o mar. O mar, o oceano, se quisermos, o seu potencial, os problemas que decorrem da atitude predatória da humanidade quanto aos oceanos e aquilo que se pode fazer neste momento para inverter a situação e para trabalhar quanto a isso. A Universidade de Aveiro está rodeada de água, está rodeada de mar, num certo sentido. Portugal está rodeado de mar. Só somos pequenos quando não olhamos para o mar, como diria o professor António Costa e Silva, e por isso este tema é da maior importância para todos nós. O ambiente e a sustentabilidade. O ambiente é, para a Universidade de Aveiro, tão importante que criámos o primeiro departamento de Engenharia do Ambiente e o primeiro curso na área nos anos 70, logo depois da fundação da Universidade. Nessa altura, a sensibilidade para esses problemas era absolutamente diferente daquela que é hoje na sociedade e na ciência. Termos questões ambientais incluídas na agenda de hoje parece quase uma necessidade, na altura parecia uma extravagância. Fico contente por ver esse tema na agenda e por sentir que temos hoje aqui, presentes na Universidade de Aveiro, alguns dos protagonistas dessa fundação e desse momento importante. A sustentabilidade. Não se poderia fechar todo um encontro sobre ciência e olhar além do horizonte
se não pensarmos na sustentabilidade. A sustentabilidade, quer seja das carreiras, quer seja da ciência, quer seja relativamente à natureza, financeira, social ou ambiental, é a chave para o futuro. É aquilo que nos permite desenvolver o hoje sem comprometer o amanhã. Não condicionar o bem-estar das gerações futuras com o bem-estar das gerações presentes. Olhar além do horizonte, sabendo que há horizonte. Por isso mesmo, a preocupação com a sustentabilidade que aqui vejo, nos vários níveis em que ela pode ser colocada, também é fundamental para nós, a Universidade de Aveiro. Também inscrevemos já a neutralidade carbónica como um dos objetivos estratégicos da instituição. Também estamos a trabalhar para isso, numa lógica de que se deve trabalhar para as próximas gerações e não só para as próximas eleições. Desejo a todos um bom Ciência 2023 e que ele nos traga um futuro melhor. Muito obrigado. Chamo ao púlpito o Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, José Ribau Esteves. Muito bom dia a todos e a todas. Sr. Reitor, Sra. Ministra, Sr. Estado de Estado, Sra. Comissária do Encontro, Srs. Presidentes da Agência Nacional da Cultura Científica e da FCT, Senhoras e Srs. Professores, Srs. Investigadores, meus senhores e meus senhores. Em primeiro lugar, eu queria dar as boas-vindas a todos à nossa cidade de Aveiro, nesta que é seguramente uma grande oportunidade da ciência se democratizar na saída da capital. É sempre muito bom ir e estar na capital, mas é sempre fantástico sair dela e perceber que a pátria é pequena na condição física, mas é enorme naquilo que é o contributo de todas as suas componentes, de todos os seus cidadãos, de todos os seus investigadores, para aquilo que temos sido como episódio muito relevante nesta área tão importante da vida, do desenvolvimento económico e da nossa democracia. Deixar essa palavra de reconhecimento pelo trabalho feito, de estímulo por aquilo que há sempre para fazer, seja naquela investigação que nos perturba a nós, não investigadores, como eu costumo dizer, investigar o absurdo, aquilo que hoje parece não ter qualquer nexo, não fazer qualquer sentido, e amanhã, ou depois da amanhã, se torna nas práticas mais normais da nossa vida e do nosso dia-a-dia, e nesse exercício em que a investigação do absurdo está sempre ao lado da investigação aplicada à nossa vida, seja na economia mais avançada, nas tecnologias de ponta, seja na banalidade dos recursos que nos tornam a vida mais agradável e mais fácil. E uma última nota de desafio e de compromisso. De desafio porque a pátria está cheia de oportunidades e de apostas difíceis que exigem uma atenção mais cuidada da ciência. O país, e tem-se falado muito pouco disto, está neste momento a elaborar o plano de afetação de áreas marítimas para a exploração de energias renováveis. Um plano da maior importância para o contributo da sustentabilidade energética do país e da Europa, num desafio que o país assumiu de forma enorme naquilo que é a quantidade de energia que quer produzir offshore em relação à sua dimensão de consumidor, mas a aposta está feita, o plano está em curso e é muito importante que a ciência se envolva, porque ela não está envolvida naquilo que é o plano de per si, na sua aplicação direta nas águas do nosso mar e naquilo que é a necessidade da sustentabilidade em terra, porque obviamente as operações de sustentabilidade são fundamentais na plataforma terrestre para receber a energia que vamos buscar e para, obviamente, criar todas as condições para que a exploração seja feita com a devida sustentabilidade técnica, ambiental e financeira. E o nosso compromisso como Câmara Municipal, como Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, de prosseguirmos o nosso trabalho com os nossos parceiros. A nossa Fábrica de Ciência Viva, gerida pela nossa Universidade de Aveiro, neste compromisso de mobilizar os mais novos para a educação para a ciência, mobilizar os mais novos para este desafio da educação STEAM, podendo não estar na moda, mas estar naquele que é o nosso compromisso com o futuro, de ter gente melhor preparada, mais capacitada para a economia que evolui de uma forma intensíssima e que exige muito mais de cada um de nós. Esse é o compromisso que temos cumprido
nestes últimos anos, ao nível do município, ao nível da região de Aveiro, naquilo que é considerado a muitos níveis como um exemplo também de cooperação entre um grupo de municípios e a Universidade Portuguesa, nessa aposta que fazemos sempre com o envolvimento daqueles que são obreiros dessa competência de sermos melhores em fazer hoje, usar cada tempo do presente para apostar na certeza de um futuro melhor, que exige, obviamente, o empenho de cada um de nós. Que o encontro em Aveiro seja inspirador, seja positivo e que possam levar da cidade dos canais, esse canal da aposta numa vida mais competente, mais democrática e com um canal ligado à realização profissional e à felicidade individual, que é absolutamente insubstituível em tudo aquilo que é a produção da ciência. Um bom encontro e saibam sempre que melhor que vir a Aveiro é voltar a Aveiro. Muito obrigado. Dou a palavra a Helena Vieira, Comissária do Encontro Ciência 2023. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Ciência 2023. É uma honra ser primeiro mulher, segundo desta casa agora, terceiro convidada para ter este papel naquilo que é talvez o regresso em força ao Ciência 2023 em pessoa, em presença, onde pretendemos de facto muita partilha entre todos. Este ano já ouvimos dizer que este encontro se reveste de particular importância por dois motivos concretos. Um tão bem explícito pelo Sr. Presidente da Câmara de Aveiro, a saída da capital e a vinda para esta bela cidade. E o segundo, o mote e o tema que este ano o encontro tem, pela primeira vez dedicado ao oceano e ao papel, e eu gostava muito de reforçar isto, ao papel que a ciência e a tecnologia têm hoje e terão que ter para protegermos, explorarmos sustentavelmente e aproveitarmos aquilo que é talvez a maior dimensão deste país marítimo. Depois gostava ainda de dizer que os números do Encontro Ciência 2023 deste ano falam por si. Temos mais de 3.000 inscritos e a fila de novos registros, como viram, estava grande. Temos mais de cerca de 800 pósteres científicos, 36 sessões, mais de 180 oradores e ainda cerca de 40 demonstrações de ciência e tecnologia que poderão depois ver no pavilhão Aristides Hall aqui na Universidade. E isto demonstra a pujança e a vontade de mostrar aquilo que a ciência tem feito nos últimos anos. Vamos voltar aqui às dinâmicas de partilhas, de viva voz, para que todos os que vivem de e para a ciência em Portugal possam nestes dias ter muitos reencontros, muitos sorrisos, muitos cafés, muitos olhos nos olhos e depois de 3 anos de tantas limitações podermos de facto voltar a encher estas salas e discutir ciência, pensar em novas ideias, encontrar novas soluções. A ciência e o oceano para além do horizonte dá um mote ao encontro deste ano, como sabem, e durante estes 3 dias pretendemos que a Universidade de Aveiro e a cidade de Aveiro funcionem como uma ampla plataforma de reencontro, de debate e de discussão, para que todos os campos da ciência, desde a tecnologia, a engenharia, a matemática, a economia, até à biologia, à geologia, à física, à agricultura, possam debater de que forma se ligam, se intercruzam, porque todos se cruzam de facto com o oceano. Possam também partilhar perguntas, sucessos e insucessos, porque a ciência faz-se de muitas tentativas falhadas em tentativas falhadas até atingirmos o sucesso, não esqueçamos isto, para construirmos soluções para os enormes desafios de hoje, aqueles que antevemos para amanhã, para uma sociedade mais sustentável, mais justa, mais azul e mais verde. Não vos vou tirar mais tempo, esta é a parte dos discursos, queremos que a parte da ciência comece. Sejam bem-vindos, que este seja um grande encontro. Estarei aqui os 3 dias para vos ajudar no que precisarem. Obrigada. Chamo ao púlpito a Presidente da Agência Nacional da Cultura Científica, Rosalia Vargas. Viva! Muito bom dia.
sem ser exaustiva nos cumprimentos, eu, na pessoa da Senhora Ministra, Alvira Fortunato, queria cumprimentar os membros do Governo e, na pessoa do Sr. Reitor, Paulo Ferreira, cumprimento toda a comunidade científica aqui presente e para quem e por quem esta sessão é feita. E, claro, não posso deixar de dar um cumprimento especial à comissária do encontro, Helena Vieira. Estamos aqui para celebrar a ciência em Portugal e, como bem sabemos, a ciência ganha sentido com a apropriação pública pelos cidadãos num sentido crescente do conhecimento e com uma intervenção democrática na sociedade. Estamos aqui para celebrar a ciência em Portugal e, como bem sabemos, a ciência ganha sempre mais sentido nessa apropriação. E a verdade é que julho é o mês da ciência. É sempre em julho que se fazem os encontros ciência e também podemos dizer já que julho é também o mês da ciência viva. Que coincidência boa! Porque nós completámos 27 anos no dia 1 de julho, por despacho de José Maria Negago, publicado em Diário da República em 96. E em 17 de julho de 98 constituímos-nos como uma associação privada, sem fins lucrativos de interesse público. E já agora, 25 de julho, que está aí à porta, é o dia do aniversário do Pavilhão do Conhecimento. E, portanto, é mesmo julho, tudo. E estão todos convidados para o celebrar connosco. E é aí que nasce o primeiro grande centro de ciência em Portugal, Ciência Viva, e não posso deixar de dizer que há aqui um bem pertinho, dentro da Universidade, a fábrica Centro de Ciência Viva, também que se junta a estes 21 centros que estão a ver criados em todo o país, onde estamos a trabalhar em mais centros. Também 22 escolas já Ciência Viva. São escolas muito especiais. São escolas-museu, escolas que estão dentro dos centros de ciência, onde as crianças passam uma semana inteira de aulas dentro de um centro de ciência e não vão à sua escola habitual. E levam os professores e depois só falam nisso com as famílias ao jantar lá em casa, segundo sabemos. Mas há mais redes. Uma rede em construção, que é das Quintas Ciência Viva, e é um projeto novo, mas que tem as mesmas parcerias. Privilegiamos câmaras municipais e instituições de ensino superior, unidades de investigação e também empresas. Portanto, são estas parcerias connosco que estão a criar agora esta nova rede, e mais não digo, porque o primeiro vai abrir dentro de um ano. E depois, este mar de pintas, este mar dentro do nosso país, dentro amarelo, cheio de pintas amarelas, que são os clubes Ciência Viva na escola, que são de facto um projeto grande, em colaboração com o Ministério da Educação e que vai em crescendo. Estão a ver que nem sequer apresentámos o mapa de Portugal com contornos, já são as pintas do país que fazem os contornos. Portanto, podemos dizer que Portugal tem muita pinta. Senhora Ministra, quando vier o Senhor Primeiro-Ministro, diga-lhe isto, por favor, porque eu prometi-lhe num dos Ciências que era isso mesmo, que íamos encher o país de pintas. Isto é um trabalho com os mais novos também que fazemos muito de uma forma contínua. Muitas vezes é na escola, sabemos, o único lugar onde têm contacto com a ciência e, portanto, há que o tornar intenso, há que o tornar muito vivido. E trabalhar com os estudantes é uma das nossas prioridades. Trazê-los ao mundo da ciência e de quem a trabalha é crucial. E as nossas mulheres e homens cientistas recebem sempre os jovens estudantes de braços abertos,
Aliás, a senhora Ministra foi exemplo disso e que desde sempre recebeu no seu laboratório os jovens na ciência viva, na ocupação dos jovens nas férias nos laboratórios. Portanto, isso é algo que já está no país de uma forma muito enraizada. As universidades fazem-no todas já de uma forma muito intensa. Por isso, temos neste encontro jovens estudantes que abrem as sessões. São 10 sessões temáticas que vão ser abertas por jovens e, ao todo, 40 jovens do ensino secundário e profissional. Isso quero agradecer à minha colega de direção, Ana Noronha. Viva, Ana! Porque é um grande trabalho que faz, juntamente com a Adelina e outras pessoas da equipa Ciência Viva que estão aí, que de facto trazem esses jovens para estas sessões. Portanto, investigadores das sessões que tratem bem esses jovens, deem-lhes tempo para eles falarem, tratar bem, sei que o fazem, mas é muito bonito ter esses jovens do ensino secundário a abrir sessões científicas ao lado dos investigadores, em sessões onde eles já estiveram a fazer estágios. Portanto, sei que vão ser muito bem recebidos. Não posso deixar de trazer aqui, estou a terminar, um dado que é muito bom num conjunto, num sistema que sabemos que é preciso continuar a melhorar. Mas não podemos deixar de dizer que se tem trabalhado muito, e não é só a Ciência Viva, é todo o país e as associações e universidades que trabalham em educação e cultura científica. O último Eurobarómetro dá a Portugal resultados muito, muito importantes, que nunca alcançámos. Nós estávamos sempre no fim dos indicadores, nos últimos, mas mesmo últimos lugares. E, finalmente, pela primeira vez, no último Eurobarómetro, o mais recente, nós estamos muito bem colocados. E, portanto, somos, entre os europeus, porque mede a literacia científica, aqueles que mais falam de ciência e tecnologia com os amigos e com a família. São dados que estão aqui e Portugal está em primeiro lugar. Também o interesse por ciência e tecnologia, somos, entre os europeus, aqueles que mais querem saber sobre as descobertas científicas. E o interesse por ciência e tecnologia, comparando o Eurobarómetro de 2010 e o de 2021, foi o último, o resultado é assinalável. E, de facto, dizemos que a ciência tem uma influência, a ciência e tecnologia na sociedade muito grande. Portugal também está aí no primeiro lugar e nos outros indicadores, e pode ser consultado, está sempre acima da média europeia. Estamos muito felizes por isso. Acho que é uma notícia que também dá aos investigadores aqui presentes e neste encontro motivos de alegria, porque ela também está presente e muito na ciência. Obrigada. Passo a palavra à Madalena Alves, Presidente da Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Muito bom dia a todos. É com muito gosto que vejo a sala muito cheia. Muito obrigada. Senhora Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, Senhor Secretário de Estado do Ensino Superior, Pedro Teixeira, Senhor Reitor da Universidade de Aveiro, Paulo Jorge Ferreira, Senhor Vice-Reitor da Universidade de Aveiro, Artur Silva, Senhor Presidente da Câmara de Aveiro, José Ribó Esteves, Senhora Presidente da Ciência Viva, Rosalia Vargas, Senhor Secretário-Geral de Educação e Ciência, Dr. Raul Capaz Coelho, caros, Senhora Comissária, muito importante, Helena Vieira, Comissária deste encontro Ciência 2023, caros colegas do Conselho Diretivo e demais colaboradores da FCT, caros colegas, professores e investigadores,
caros membros da comunidade científica, é uma enorme honra estar aqui hoje e é com muita honra que a FCT organiza este evento Ciência 2023, juntamente com a Agência Nacional para a Cultura Científica, Ciência Viva, e com o apoio institucional do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. E pela primeira vez, como já aqui foi dito, fora de Lisboa, e em colaboração com uma universidade, a Universidade de Aveiro, a quem dirijo um especial agradecimento por ter acolhido de forma tão entusiasta e competente este Encontro de Ciência. Vão seguir-se outros encontros noutras universidades e a forma como a Universidade de Aveiro se empenhou neste eleva a fasquia muito alta e, portanto, os próximos têm que superar. Eu queria, de facto, agradecer à Universidade de Aveiro pela ajuda, o profissionalismo e estender também os agradecimentos à Ciência Viva e aos colaboradores da FCT que tanto se empenharam nesta organização. À nossa comissária, Helena Vieira, o empenho no desenho deste programa e a vivacidade com que nos brindou nas inúmeras reuniões preparatórias. Foi um exemplo. Muito obrigada, Helena. Também vamos ter que pôr a fasquia aqui muito alta para os novos comissários. Este Encontro de Ciência traz para o palco não só cientistas, mas também decisores políticos. É tempo de dar o lugar e a atenção que a ciência necessita. É tempo de reforçar o poder da ciência, dando-lhe os meios necessários e assegurando um sistema científico e tecnológico nacional robusto e sustentável, com carreiras estruturadas e alinhadas com a capacidade demonstrada no país. O alinhamento do Encontro de Ciência com o tema do oceano tem um enorme significado e importância para Portugal e além fronteiras. Portugal é um tanto mar que integra o gigante ecossistema oceânico do nosso planeta e que reclama da ciência e da tecnologia ações acertadas e assertivas na proteção ambiental, no uso sustentável dos seus recursos alimentares, energéticos ou minerais, bem como na preservação da sua imensa biodiversidade. Eu queria aproveitar este momento para partilhar convosco o compromisso da FCT com 4 princípios orientadores da sua atividade. São eles: o foco nos investigadores e nas instituições, o respeito e a dignificação pela diversidade de percursos, a promoção do envolvimento e da participação da comunidade científica e, por último, mas não menos importante, o princípio da transparência. O primeiro princípio, o foco nos investigadores e nas instituições, é muito importante e nós faremos tudo para vos apresentar instrumentos de financiamento compatíveis com este desígnio, reforçando uma perspectiva de confiança e de respeito pelas decisões e escolhas dos investigadores e das instituições que financiamos. Estes instrumentos permitiram condições mais ágeis de adequação a uma grande diversidade de contextos e, portanto, são muito importantes do nosso ponto de vista. E saliento um modelo de custos simplificados que vai revolucionar a gestão financeira de projetos e de instituições e que obriga mesmo a uma nova orientação na própria FCT, onde a atividade principal se passará a focar no acompanhamento e avaliação de ciência, por oposição ao entediante controle de despesa. Também o emergente programa FCT Tenor, focado exclusivamente no apoio à contratação permanente de investigadores com vínculos precários, deixando às instituições um importante nível de autonomia no quadro das suas estratégias de contratação. Ainda um novo instrumento de promoção de internacionalização baseado nas escolhas e estratégias de cada investigador, bem como o programa ERC Portugal, que inclui para já projetos, e um novíssimo ERC Pré-Assessment, que vai permitir colocar a FCT ao serviço da comunidade no apoio a candidaturas europeias, facilitando também a sinergia entre instrumentos nacionais e europeus. O segundo princípio, assente no respeito e na dignificação da diversidade de percursos, permite e fomenta a mobilidade interinstitucional, intersetorial, intercarreiras, mas também a mobilidade internacional e colaborativa. Aqui temos um programa de bolsas de doutoramento em ambiente não académico e também realça a parceria FCT-Cotec na sua promoção.
O programa Restart, que promove a igualdade de oportunidades e a compatibilização da vida pessoal e profissional, e também a promoção de políticas públicas baseadas em evidência científica, onde se inscrevem acordos entre a FCT, Planap, o Ministério da Saúde, o Ministério da Defesa, o Conselho Económico e Social ou o Alto Comissariado para as Migrações. São apenas alguns exemplos, porque a ciência deve estar ao serviço de todos. O terceiro princípio assenta no forte envolvimento da comunidade, realçando a constituição dos 4 conselhos científicos da FCT e a consulta a entidades-chave do sistema científico, tais como o CLA, Conselho dos Laboratórios Associados, o CRUP, o CSISP, a Academia das Ciências, o CNCTI, bem como associações de bolseiros, investigadores, os sindicatos. A todos agradecemos o forte empenho nas respostas a todas as solicitações da FCT. Finalmente, mas não menos importante, o quarto princípio é o da transparência. Aplica-se não só à atuação da FCT, mas também à forma de comunicar a ciência. No que respeita à atuação da FCT, realça o lançamento da FCT em números, no dia 16 de maio, que traduz a nossa política interna de dados abertos, reforçando o compromisso para com os princípios da transparência, integridade e participação informada da comunidade. Permite o acesso aos dados necessários para a investigação nas áreas de política de ciência ou de ciência da ciência. No âmbito da transparência na ciência, aproveito a ocasião para reforçar o compromisso com a ciência aberta e anunciar que o ano de 2023 será marcado, ou é marcado, pelo lançamento da nova política de acesso aberto, até há poucas semanas em consulta pública, substituindo a política de 2014. Estamos convictos que estas medidas, que são apenas exemplos, ajudarão a dotar Portugal de maior capacidade para enfrentar os desafios da construção de uma sociedade e de uma economia e de políticas cada vez mais assentes no conhecimento científico. Contamos com todos para desenhar um futuro para a ciência mais sustentável e mais responsável, com uma FCT mais próxima dos investigadores, que trabalha para os servir numa base de confiança. Muito obrigada a todos, desejo a todos um ótimo Encontro de Ciência 2023. Vamos agora ouvir a intervenção convidada, denominada Potenciar o contributo da ciência para o oceano que queremos, que dá nome a esta sessão de abertura, que é também a primeira plenária do Ciência 2023. Chamo ao palco Eva Calvo, do Institute of Marine Science, e Joana Xavier, do CIMAR. Okay, let me see if will I have the presentation up in the screen? Okay, there it is. Thank you. Bom dia a todos. A pleasure to be here. Here you have the title of my talk, The Oceans in the Anthropocene. And my intention here today is basically to show you some of the impacts that our activity is having in not only in our oceans, but also in the planet Earth in general. And I will be mostly focusing in those impacts related with the increase in greenhouse gases since the Industrial Revolution. Okay. Yeah, let me first start with some facts about the oceans that probably most of you are already well aware of, though. We are surrounded by water. The oceans cover more than 70% of the Earth's surface, and about 40% of the world's populations live near coastal areas. Also, the oceans provide us with food, protein mostly, and produce about 50% of the oxygen that we have on Earth. And last but not least, the oceans play a vital role in regulating climate, not only because the oceans are in charge of distributing the heat among the different latitudes, but also because more than 90% of the extra heat derived from this increase in greenhouse gases in the atmosphere, mostly from fossil fuels. All that heat has been mostly absorbed by the oceans. As I said, about 90% of that heat. Okay, how do the oceans look like today, at least in terms of temperature? Here on this chart, you have the average sea surface temperatures over the global ocean from 60 degrees south to 60 degrees north from January to December,
of all years since 1982. And on the top of this graph, this black thicker line represents 2023. And as you can see, this is showing already the highest temperatures on record so far. Down in the map, what you can see, these are the sea surface temperatures anomalies. This means basically how this present warming compares with the long-term average. And as you can see in red, you have places that are warmer than this long-term average, and in blue, colder. In our region, the Northeast Atlantic and the Mediterranean, this is data from this is just one day, I think it's June 25th, so just last week. But it's basically what all these past weeks have looked like in June. So we've had in our region unusual warm, really warm temperature for the past weeks. Also, something very interesting that we can see in this map, if you look at the tropical region in the Pacific, is the development of an El Niño event with this warm temperature there. This is, we know already, this has been officially announced by early June that the Niño is developing these days. This anomaly in the Pacific will bring an additional warming to 2023, and not only this year, but also is expected to impact global temperatures and rainfall patterns all over the globe also next year in 2024. But we've been experiencing and breaking records already for a few years. Here you have the evolution of global temperatures for the last 170 years. And as you can see, we have already warmed the planet 1.2 centigrade degrees over the level of the 19th century. And among all these years, the last 8 years have already been the hottest years on record. If we now go a bit far back in time, we see that this warming here on your right is also unprecedented in the last 2,000 years. And as the last IPCC report, the report from the Intergovernmental Panel on Climate Change released this year, has stated this warming, all of it is unequivocally caused by human activities, mainly through the emissions of greenhouse gases. And here on the plot as well, you have this black thick line is the concentration or the levels of one of these greenhouse gases, carbon dioxide, CO2. And as you can see, it's been mostly flat over these 2,000 years, only kicking off, increasing the temperatures with the start of the Industrial Revolution. Even far back in time, if we now go to the last glacial period, so that's about 2,000 years ago, when global temperatures were about 7 degrees colder than they are today. We are here in the green arrow, right? And what is interesting from this graph is to look at the rate of warming. The speed of the warming of these last 100 and 150 years have no precedence in the most recent past, or for instance, in this transition from the last glacial period, which was far more slower. Back in the early 19th century already, Joseph Fourier was the first person to suggest that actually the atmosphere must be trapping some of the heat. And for that, together with Svante Arrhenius, who published the first calculations of how CO2 emissions could impact climate, they've been known as the fathers of climate change, or fathers of global warming, right? But I want to take the opportunity here to acknowledge the work done by Eunice Foote, who was the first one to actually identify CO2 as the main gas responsible of attracting this heat. Her work has gone unnoticed up till very, very recently, so I would like just to recognize that we may also have a mother of climate change and not only two fathers.
It wasn't though until the late 50s or the early 60s of the last century that we actually learned that most of the anthropogenic CO2 emissions were not being absorbed by the oceans, as had been thought at that time, but it actually was accumulating in the atmosphere. And Charles Keeling was who find the way to accurately measure air CO2 in the atmosphere. And this figure here is what is known as the Keeling curve, and show us how the atmospheric CO2 has increased year after year its concentration in the atmosphere. And if you wonder how this increase in CO2 concentrations compare with the past hundreds of thousands of years, here in this graph, in the red is the instrumental record, the Keeling curve, and in blue is past natural variations of air CO2 in concentration of CO2 in the air. So again, not only the concentrations are high, so we don't need to really only focus on that because the Earth has had higher concentrations than CO2 in the past. But again, the worrying here is the rate of increase. The increase of concentration of CO2 in the atmosphere the last 100 years has been about 100 times faster than the increase that occurred during a transition from a glacial period to an interglacial or a warm one, right? But aside of temperature, CO2 has another problem, and is that it's changing the chemistry of the oceans. And this is so because when CO2 dissolves in seawater, it behaves as an acid, and that causes seawater pH to decrease. Here in blue, you have the increase in dissolved CO2 in a marine station close to Hawaii, showing an increase which is the same rate of the increase in atmospheric CO2 shown here in red, which translates, as I was saying, to a decrease in pH. You see that in the green curve, so an increase in acidity. The oceans are today 30% more acidic than during pre-industrial times, and this has detrimental effects on marine organisms, in particular those that precipitate, that form carbonate skeletons or carbonate shells. In more acidic waters, more corrosive waters, these organisms have more difficulties to maintain and to form these skeletons. Other impacts, again, now derive from the increase in temperatures. We know that sea level, we've seen that sea level is rising about 25 centimeters in the last 100 years, and therefore threatening many millions of lives, people living by the sea. Arctic sea ice extension has also decreased about 40% in the last 40 years. And in this context, in 2015, under the Paris Agreement, most nations committed to limit the warming to 1.5 degrees Celsius by the end of the century. As I said, the planet has already warmed 1.2 degrees above 19th century levels. And if we assume that the rate of warming of the last 30 years is maintained, we see here that this limit of 1.5 degrees Celsius is pretty close. We only have 10 years actually to actually reach those levels. So it's time we really need to act very, very quick. And also, so what's the only way to decrease or to stop this warming is by cutting down CO2 emissions, and that's what is being discussed and it's been signed under the Paris Agreement. So nations, through pledges and targets, are on paper and have the intention to keep this warming around 1.5 degrees, but the truth is that current policies nowadays will still warm the planet around 2.7 degrees
above pre-industrial levels. Even in the most optimistic scenario, where all long-term pledges and all net zero targets are met, still the planet will warm nearly 2 degrees Celsius. And actually, every tenth of the degree do matter, because current climate have already put millions of people at risk, exposing them to unprecedented heat and extreme weather conditions, and are, in fact, the most vulnerable communities, which, on the other hand, have historically contributed the least to this current climate change. Those are the ones who are mostly affected by the impacts of climate change. So we need to include the climate and social inequities in the discussion. Not only to know what are the oceans that we want, but also the world that we know. And in this regard, a decade ago, in 2009, there was the definition of what was known as planetary boundaries of the Earth system, and the idea or the need of not crossing these limits being climate change or biodiversity loss or land use change, among others. And these planetary boundaries, just very recently this year, has been updated to actually incorporate all this environmental justice and equity, in order to be able to define a space that is not only safe for living organisms, but also just for everyone. So everyone has the right to have access to food, water, health, house, etc. So the idea is to try to combine both aspects. And also just to mention, behind this idea also is the donut economics, which is based in this idea of trying not to develop economies that don't cross those ecological limits, while still guaranteeing all these essentials for everyone. And I just want to finish with a quote from who was the first Arab and Muslim person to go out in the space, which I think reflects very good, probably the take-home message here. He said, "The first day or so, we all pointed to our countries. The third or fourth day, we were pointing to our continents. By the fifth day, we were aware of only one Earth. So let's keep it safe." Muito obrigada. Chama então Joana Xavier, do CIMAR. Muito obrigada a todos, muito bom dia a todos que estão aqui presentes e aqueles também que nos seguem online. Eu vou fazer a minha apresentação em inglês porque tal me foi pedido. And I would like to start actually by thanking Helena, the University of Aveiro, the Foundation for Science and Technology, and also Ciência Viva for the invitation and congratulate them on the organization of this really nice event here in the University of Aveiro. So in the coming 15 minutes or so, I will bring you on a journey to what's the largest habitable space on our planet, which is really a true common human heritage of the planet. And so I'm here talking about the deep sea, and this is the vast expanse of both seafloor and water column that lies below 200 meters of depth. It constitutes 2/3 of our surface area of planet Earth, and in Portugal it actually represents 98% of our exclusive economic zone, really covering a very vast area of 1.7 million square kilometers. And if we consider that Portugal is the third largest exclusive economic zone of the European Union and the 20th largest of the world, we can really see, put this size of our country into perspective. Portugal has had a very long history of marine science exploration and education, and actually deep sea exploration in Portugal has started in the late 19th century with, under the command of then our king, Carlos I, on board of his yacht, Amelia.
But in fact, most of the work in marine sciences that has been done in our country has actually been limited to this 2%, that's the small square that you see there, this 2% that constitutes the shallow waters and the mesophotic areas of our vast maritime area. And so for many centuries, actually, the deep sea was perceived as this inhospitable place due to extreme environments, crushing pressures, low temperature, low light, and low productivity of these areas. But as technology has developed, we have come to realize that this couldn't be further from the truth. And so as soon as these exploration tools were further developed into especially the last century, we came to realize that nature, in its ingenuity, really had given rise to a rather eccentric diversity, some of which we can see here in these pictures, with animals having developed a number of morphological and physiological adaptations that really allows them not only to live, but to thrive under these conditions. And we can see here in some examples a toadfish that has adapted its pectoral fins to actually sort of walk over the seafloor, or even the anglerfish, in Portuguese our tamboril, which has developed this little lure to actually attract prey in the deep ocean. And so in the deep sea we also find rather unique, very diverse and structurally complex habitats, such as those that I'm showing here in these pictures, such as coral gardens and reefs, sponge aggregations, and also chemosynthesis-based ecosystems, such as hydrothermal vents and seeps. And some of those actually were taken within the Portuguese EEZ, just to say that. And so last year I was tasked with co-leading a leg of the Voyage to the Ridge expedition that was organized by the United States National Oceanographic and Atmospheric Administration, or NOAA, on board of its research vessel Okeanos Explorer, and using the two-bodied remotely operated vehicle, the Deep Discoverer, which is equipped with very high-definition camera systems and multi-parametric sensors. And we were tasked to explore, map and characterize these deep sea environments along the Mid-Atlantic Ridge and on the Azores Plateau. And during this expedition, we explored some seamounts, underwater mountains, that are just as tall or even taller than Pico Island that we can see there on the background. And there we found, amongst other habitats, a number of these lush coral and sponge gardens, as are shown here actually on this video. This was taken roughly 1,700 meters deep, just to the north of the Azores Plateau on the Kurchatov Ridge. And you can see we don't normally associate Portugal as having a country with coral habitats. In fact, we do have coral habitats, only they're much deeper in our ocean. So these are just some examples, and this was a particularly dense and diverse area that we've investigated. But the deep sea isn't only a biodiversity reservoir. It actually provides a number of ecosystem goods and services that really promotes the overall health of our ocean and the planet, and ultimately also us, humans. It has a very important role in climate regulation, as we've just heard from my colleague. By removing excess heat and by sequestering and storing carbon. It also it has many structural organisms, such as sponges and corals, that serve as habitat, nursing and rearing areas for many other species, including commercial species. So here the food security aspect also in play. They play key roles in recycling of major nutrients, both in bentopelagic coupling processes through which energy is passed to higher trophic levels through the food web. And of course, it's also where we find subsea floor fossil fuels that we use on a daily basis. And of course, many sought-after minerals such as cobalt crusts, polymetallic nodules, and massive sulfides are also found. But last but not least, and I would really like to highlight this, is that the ocean as a whole, but also the deep sea, is really a very prolific source of marine natural products which have human health applications. And so just over the last 3 decades, over 15,000 compounds
that have promising bioactivities, for instance, against cancer, against viral infections, against bacterial infections, have been discovered from marine invertebrates. 80% of these were actually found from corals and sponges that lie also in the deep sea. So here, just to put this a little bit into perspective, the ocean as a whole, but also the deep sea, has a major roles to play in terms of ecosystem services to us humans. However, of course, many of these vulnerable marine ecosystems are considered very fragile to the impacts of human activities, and here we're giving just some examples. And this is on account of various life history traits. Many of these organisms are very slow growing, have very high longevities, and we're talking often about centuries, and individual organisms that live for centuries or even millennia, which is something that we are not used to think of in terms of timescales. And this fragility has really been recognized at the highest level of the policy and conservation agendas, both at the United Nations General Assembly, in the OSPAR Convention, the Convention on Biological Diversity, among others. And this has led to a number of area-based management tools and other effective conservation measures, such as marine protected areas and fisheries closure areas, that have been put in place to protect these species and habitats. And so understanding where these species and habitats occur is really critical for us, and this requires the use of a number of sampling and observation tools, such as remotely operated or autonomous underwater vehicles that are shown also here in this slide, but also Argo floats, buoys, moorings, cable observatories, the whole lot of technology that we currently have at our disposal to both explore and observe the deep sea. And in that respect, we are really at a very exciting point of time in history, because we currently, globally, we do have full depth capacity for ocean exploration. However, this technology is not really equitably available. And actually, a very recent deep sea global capacity assessment has shown that on one hand, funding and access to vessels and submergence systems are still the top challenges to perform deep sea research at a global scale. And so how can we actually meet the ambitious global targets that we have committed to for the sustainable management and conservation of our oceans biodiversity, such as, for instance, the Kunming and Montreal Global Biodiversity Framework, which is represented here with this word cloud, that was adopted just last December, and that in very short, amongst other things, it aims to protect at least 30% of our ocean by 2030, and this is known as the 30 by 30 target. So how do we ensure the use of these resources in a sustainable way? How do we ensure that we protect biodiversity? How do we meet these targets, and how do we protect also these ecosystem services overall? And we do this, of course, through global cooperation. These are just some kinds of the ongoing global programs and networks that really aim at mapping, discovering, registering, observing, and stewarding for the deep sea at a global scale. And one thing that I would really like to highlight here is that Portugal not only is involved in many of these programs, is also coordinating activities in a number of them. And I'm thinking here, I have my colleague here, Ana Hilário from the University of Aveiro, who co-leads the Challenger 150 program. Myself and her as well are involved, for instance, in the DOSI program and the Deep Ocean Observing Strategy, to name just a few. So here, I think Portugal has a very important role to play also at a global level. But of course, despite these global efforts, it's very important that also at the national level, we accelerate deep ocean observation, for which we really must mobilize resources and align efforts through both enhanced collaboration between research and academic, industrial organizations, institutions, and this, only by doing this, we will be able to actually meet the strategic goals that were set forth in our National Ocean Strategy. We need to expand deep sea biological observations by both developing and deploying subsea technology, both vehicles, observatories, and sensors, including resource-efficient ones, or we can also consider like low-cost solutions.
We need to advance data analysis, and we can do this by harnessing the power also of artificial intelligence and machine learning to really make all of this data that we collect integrated at a more global scale. And of course, we need to build capacity and community for deep sea exploration and research through both training and education, but also ensure that we retain or attract and really stabilize this highly skilled workforce that we already have in Portugal working in this field. And of course, last but not least, and we've heard also about this today, we need to increase the societal awareness and participation on ocean exploration. And this is more than ever a possibility, for instance, using telepresence-enabled technology that allows us nowadays to be sitting comfortably on our sofa at home and following and exploring the deep ocean following an exploration campaign that is taking place on another ocean at 4,000 meters depth with just a latency of 6 seconds, which is really impressive and it has an immense potential. And I would like to end actually this presentation just by saying with this image and quote by Mrs. Rena Lee, the president of the Intergovernmental Conference on the occasion of the conclusion of the negotiations of the Biodiversity Beyond National Jurisdiction Treaty, also known as the High Seas Treaty, because I think this really embodies a difficult voyage, a difficult journey of over 15 years that took the negotiations for this treaty, and that will really set the future of ocean conservation in areas beyond national jurisdiction. And this treaty has to be embraced as a momentous milestone, and because it sets also a framework for equitable access and benefit sharing of the genetic resources that the ocean withholds, and particularly the deep ocean withholds, the establishment of the high seas marine protected areas, the necessity actually to perform environmental impact assessments as well for any activities that takes place beyond national jurisdictions, and also for further enhancing capacity building and technology transfer at a global scale, particularly to developing nations, to ensure that we can implement fully this agreement. And I say that to this quote, I would just add that my own, saying that ships are meant to keep sailing, and I really hope that we will get fair winds and pick up pace, both on the ratification and fully implementation of this high seas agreement towards a more sustainable future for the ocean, for ourselves, and for future generations. Thank you all very much. Muito obrigada. Agradeço a todos os oradores. Pedia, por favor, que não saíssem dos vossos lugares. Estamos apenas a aguardar que chegue o Primeiro-Ministro. É só uns minutos e permanecemos nos nossos lugares para retomarmos daqui a pouco a sessão. Obrigada. Agradeço a todos e dou também as boas-vindas ao Primeiro-Ministro que se junta ao Ciência 2023. Espanha, como sabemos, é o país convidado da edição deste ano do Ciência 2023. A Ministra da Ciência e da Inovação de Espanha, Diana Morán, junta-se a nós através de uma mensagem gravada. Muy buenos días. En primer lugar, lamento no poder estar presente en el gran encuentro que promueve la ciencia en Portugal. Quiero agradecer a mi homóloga, querida Elvira Fortunato, que haya elegido a España como país invitado para el Encuentro Ciencia del año 2023. Soy muy consciente de que esta invitación se basa no solo en una relación de años y años entre Portugal y España, sino también en una colaboración institucional entre nuestros ministerios que se ha fortalecido gracias a lo que ambas hemos trabajado y desarrollado juntas. En este momento puedo garantizar que ambos países estamos alineados en muchas áreas diferentes, como el sector del espacio, semiconductores, hidrógeno verde, nanotecnología, pero la base es la promoción de la ciencia, de la tecnología y la innovación de nuestros países. Tanto yo como la ministra Elvira Fortunato tenemos una visión compartida de los sistemas científicos y tecnológicos de España y Portugal.
Reconocemos la importancia que la ciencia y la innovación tienen para el desarrollo social y económico de nuestros países y la promoción del empleo científico dentro de nuestras fronteras y a nivel internacional. Somos dos ministras que reconocemos que la investigación científica no puede quedarse solo en la enseñanza superior y en las instituciones científicas, y por eso hemos promovido una relación cada vez más estrecha entre los investigadores y el sector empresarial e industrial. Más y mejor ciencia depende de más estabilidad laboral para nuestros investigadores, y de ahí que hayamos hecho todo lo posible para combatir las dificultades a las que todos nos enfrentamos, fruto de una Europa que intenta recuperarse de una pandemia y que lucha contra los efectos de una guerra y de un sistema económico desafiante. Compartimos también la preocupación por una sociedad y una economía europea más justa, inclusiva y sostenible, orientada con la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible, y con la misión oceánica europea que aspira a restaurar nuestros océanos y aguas para el año 2030. Os deseo que los próximos días permitan un gran debate en Aveiro, entre los investigadores, el poder gubernamental y local y las empresas, y que este amplio diálogo permita la creación de estrategias comunes entre nuestros países. Muchas gracias. Passo a palavra à Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato. Muito bom dia a todas e a todos. Sr. Primeiro-Ministro, é um prazer estar aqui neste encontro de ciência. Sr. Secretário de Estado, sempre em equipa. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, é um gosto ter-nos recebido aqui em Aveiro. Presidente da FCT, Madalena Alves, Presidente da Agência Nacional da Cultura Científica, Rosalia Vargas, o Excelentíssimo Secretário-Geral, Dr. Raul Capaz Coelho, caros investigadores, docentes, caros colegas. Como já foi dito nas sessões que me antecederam, descentralizámos pela primeira vez o Encontro Ciência e fizemos-lo em Aveiro, por variedíssimas razões, algumas até pessoais, que eu não vou partilhar, pelo menos publicamente, mas acima de tudo porque temos um lema que a ciência é de todos e para todos. Portanto, ao fazermos esta democratização, ao fazermos esta descentralização, levamos também a ciência da mesma forma que o Governo, também ao se deslocalizar, ao fazer o Governo mais próximo, nós também tentamos fazer uma ciência mais próxima junto de todos e todas os investigadores, não só os portugueses, mas todos aqueles que escolheram Portugal para fazer a sua investigação. Aliás, só alguns números, temos mais de 3.000 inscritos, cerca de 800 pósteres, 10 sessões plenárias e 30 temáticas. E posso até já mesmo dizer, aliás, tenho aqui pessoas já até com mais autoridade para dizer aquilo que eu vou dizer, este Encontro de Ciência é já uma marca. E até podemos dizer, aliás, esta é a 11ª sessão, o 11º encontro, e podemos mesmo dizer, não é por estar aqui o Sr. Primeiro-Ministro ou outros membros do Governo, que eu penso que é mesmo uma marca do Partido Socialista, porque este encontro, lançado pelo professor Mariano Gago já há muitos anos, teve um interregno quando o Partido Socialista não esteve no poder. Portanto, é uma marca e geralmente as marcas conhecem-se quando funcionam bem. E, portanto, eu espero que esta marca, o Encontro Ciência, continue por muitos e muitos anos neste país. Bom, quero começar por agradecer aos nossos anfitriões, tanto ao Presidente da Câmara que nos recebe na linda cidade de Aveiro, como ao Sr. Reitor da Universidade de Aveiro, que tem as portas abertas durante estes 3 dias para a ciência. Deixo também uma palavra de agradecimento à Comissária da edição deste ano do Ciência, que foi e será ao longo destes dias fundamental para o desenrolar de um encontro que todos os anos é um momento importante para quem faz ciência e produz conhecimento em Portugal e fora de Portugal. A edição deste ano remete-nos para a reflexão acerca da importância dos oceanos para o ambiente e para a economia, mas também acerca da importância da ciência desenvolvida para a proteção dos oceanos e para a sua monitorização e aproveitamento sustentável dos seus recursos.
São os oceanos que contribuem para a regulação do clima e do carbono. É deles que provêm alimentos e matérias-primas. É neles que encontramos ecossistemas marinhos que garantem a biodiversidade essencial para a saúde do ambiente e para a nossa saúde. É graças a eles, oceanos, que mantemos relações de cooperação política, económica e cultural. São também os oceanos que estão a atravessar graves transformações. Ainda há bocadinho tivemos a ocasião de ver isso. Por causa das alterações climáticas, que trazem mudanças ao ciclo do carbono, a acidificação, aumento da temperatura média, presença de plásticos, entre outros fenómenos que nos cabe a nós, e em especial à comunidade científica e académica, mas também ao setor empresarial e industrial, encontrar soluções em conjunto para garantir a sua defesa e mitigar os efeitos que os desafios climáticos estão a provocar nos mares e nas águas, que são de todos. Não podemos, portanto, ficar indiferentes, e não estamos, porque sabemos bem do potencial dos oceanos, em particular do Atlântico, para o desenvolvimento de economias mais sustentáveis, mais resilientes e mais competitivas. Diversos setores económicos dependem da forma como exploramos os recursos que os oceanos nos oferecem. E essas formas de exploração e monitorização devem ser cada vez menos invasoras e mais protetoras, menos poluidoras e, acima de tudo, mais inovadoras. É aqui que se torna fundamental o trabalho dos cientistas e das atividades de investigação e desenvolvimento. É aqui que são decisivos os centros de investigação, as instituições de ensino superior. É aqui que é também fundamental o alinhamento com o financiamento europeu, no qual existe uma missão exclusivamente dedicada aos oceanos, no atual Programa Quadro, assim como o alinhamento com a Agenda 2030 das Nações Unidas e, em particular, com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14, dedicado à proteção da vida marinha. E estes 3 dias serão importantes para conhecer e, acima de tudo, reconhecer a importância da ciência, do conhecimento para os oceanos. O Encontro de Ciência será igualmente uma oportunidade para refletirmos para dentro e para fora das paredes das nossas instituições, no que concerne à importância dos nossos investigadores, à colaboração entre eles, à transferência do conhecimento da ciência para o mercado, através das patentes e outros direitos de propriedade intelectual, e às sinergias que têm vindo a ser criadas, promovidas e reforçadas entre instituições e países. A ciência precisa do mercado e o mercado precisa da ciência. E é por isso que a área governativa que lidero tudo tem feito para garantir a estabilidade das comunidades científicas e académicas, o financiamento justo e sustentado das instituições, a manutenção de parcerias que têm resultado em benefícios para Portugal, entre outras iniciativas políticas que têm como objetivo garantir as melhores condições para os nossos cientistas e para as nossas instituições, para que a ciência portuguesa seja ainda mais reconhecida nacional e internacionalmente do que já acontece atualmente. E como as imagens são muito mais fortes do que as palavras que eu tenho estado aqui a dizer, convido-vos a ver um pequeno vídeo que preparámos e que revela, em 2 minutos, o que se tem feito na área governativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Investigação e Ensino Superior. Em 2022 foi um ano de grandes avanços para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Mas antes de avançarmos, olhemos um pouco para trás. Lançámos o ERC Portugal Pre-Assessment, um dos maiores programas de financiamento europeu para a investigação de excelência. Aproximámos a ciência da economia através de bolsas de doutoramento em ambiente não académico, com o objetivo de, até 2027, representarem 50% do total de bolsas atribuídas. Aumentámos o investimento em ciência em cerca de 9% face a 2021, um máximo histórico para o nosso país. Inspirámos milhares de jovens a tornarem-se na próxima geração de astronautas e pusemos o espaço na nossa mira com a maior subscrição de sempre na Agência Espacial Europeia.
Contribuímos também para a investigação e atividade empresarial na área dos semicondutores como parte da nossa estratégia para 2030. Atingimos um número recorde de estudantes inscritos no ensino superior. Disponibilizamos quase 100 mil vagas para o ingresso. E quando as pessoas mais precisaram, passámos à ação e reforçámos em 10% o valor das bolsas de ação social. É com avanços como estes, na ciência, na tecnologia e no ensino superior, que o país vai continuar a andar para a frente. E se nos mantivermos no sentido certo, sabemos que podemos ir ainda mais longe. Aliás, os aplausos são para vocês todos e para todos os outros que estão fora deste anfiteatro. Reservo as melhores e as mais altas expectativas para a edição deste ano do Encontro Ciência. Acredito que este será, de novo, um espaço de uma reflexão tão profunda como fundamental, tão intensa como atual. Muito obrigada mais uma vez e sejam muito bem-vindos ao Ciência 2023 em Aveiro. Penso que se calhar já perceberam onde é que vai ser a próxima conferência em 2024. Muito bom dia. Em todas as edições do Encontro Ciência, diversas individualidades nacionais ou estrangeiras são reconhecidas com a Medalha de Mérito Científico atribuída pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Tratam-se de personalidades que, pelas elevadas qualidades profissionais e de cumprimento do dever, se distinguiram por valioso e excepcional contributo para o desenvolvimento da ciência ou da cultura científica em Portugal. Para entregar as medalhas, chamo ao palco o Primeiro-Ministro António Costa e a Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato. A primeira medalha vai para o Príncipe Hussain Aga Khan, que se faz representar pelo Comendador Nazim Ahmad, representante diplomático da delegação do Imamat Ismaili em Portugal. Pedi aos medalhados que permanecessem no palco para depois haver uma fotografia com todos. Chamo então Salomé Paes, outra medalhada, professora universitária da Universidade de Lisboa e antiga secretária-geral da Academia das Ciências de Lisboa. Manuel Mota, professor emérito da Universidade do Minho. Anália Torres, professora catedrática do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa e coordenadora do Centro Interdisciplinar de Estudos de Género. João Pavão Martins, professor catedrático do Instituto Superior Técnico.
Teresa Vieira, professora catedrática da Universidade de Coimbra. Luís Valente de Oliveira, professor catedrático da Universidade do Porto. Diolinda Adão, professora e diretora executiva do Programa de Estudos Portugueses na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Álvaro Cisa Vieira, professor e arquiteto da Universidade do Porto, que se faz representar pela sua irmã, Teresa Cisa. E Manuela Veloso, professora de Inteligência Artificial na Carnegie Mellon University, que não pôde estar presente, mas que nos enviou um vídeo de agradecimento. Bom dia, aqui fala Manuela Veloso e venho agradecer a atribuição da Medalha de Mérito Científico a mim, que com muita honra recebo e agradeço. Eu fiz a minha licenciatura em Lisboa, no Instituto Superior Técnico em Engenharia Eletrotécnica, e no princípio dos anos 80 vim para os Estados Unidos, onde fiz o meu mestrado e o meu doutoramento em Ciência de Computação e Inteligência Artificial, e fui professora na Universidade de Carnegie Mellon ainda sou professora emérita, mas em 2018 comecei um grupo de inteligência artificial e de investigação de inteligência artificial no JP Morgan Chase, na área de finanças. Na minha carreira estudei muitos sistemas de inteligência artificial capazes de processar dados, raciocinar sobre ações e decisões a tomar e a tomá-las, em particular na área também de inteligência artificial aplicada à robótica. Estudei problemas de sistemas de muitos robôs a colaborarem e também sistemas de robôs de serviço, em que interatuam com os humanos numa interação simbiótica em que os humanos e a inteligência artificial, os robôs em particular, colaboram. Tenho pena de não estar presente, mas mais uma vez agradeço esta medalha de mérito científico. Muito obrigada, Sra. Ministra Elvira Fortunato, e muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro António Costa. Até breve. Parabéns a todos. Peço então ao Primeiro-Ministro que permaneça no palco, a quem dou a palavra para encerrar esta sessão, e aos galardoados pedia que regressassem aos seus lugares. Muito obrigada. Senhor Reitor da Universidade de Aveiro, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, colegas do Governo, bom dia a todas e a todos.
É com muito gosto que participo em mais uma destas edições dos encontros de ciência, e desta vez fora de Lisboa, aqui em Aveiro, e com esta nova noção da geografia, em que a ria vai desaguar no Rio Douro, já percebemos, no próximo ano. Pronto, é sinal que tenho mesmo de voltar à escola para aprender esta nova geografia. Estes encontros são momentos sempre muito importantes, de debate, de encontro entre diferentes áreas científicas, entre cientistas da mesma área que trabalham em locais diferentes, de interface entre a ciência e o conjunto da sociedade, dos territórios, do mundo empresarial. Isso é muito importante para que haja um enraizamento cada vez mais importante da ciência, da importância do conhecimento no conjunto da sociedade. No ano passado tive a oportunidade de sublinhar que, porventura, nunca como naqueles 2 anos mais dramáticos do Covid, houve uma consciência social tão alargada da importância do conhecimento científico. Mas essa importância é necessária prosseguir e essa consciência da importância da ciência é absolutamente fundamental. Falamos muito da importância da ciência a propósito do desenvolvimento e temos boas razões para isso. Mas numa era que é uma era de incerteza, a ciência é da maior importância do ponto de vista daquilo que são as dinâmicas sociais e daquilo que é a própria qualidade da democracia. O problema da qualidade da democracia hoje e os desafios que a democracia enfrenta não têm só a ver com o desconhecimento que é canalizado através de redes sociais. Hoje o desconhecimento é uma fortíssima ameaça à confiança que todos nós temos, à segurança que todos nós temos, e efetivamente vivemos numa época onde as coisas mudam tanto, onde tantas coisas estão a mudar, que todos nós temos, naturalmente, incerteza. Obviamente não se pode pedir aos cientistas aquilo que os cientistas não nos podem dar, que é saber aquilo que ainda não sabem, mas o que temos que todos criar condições é para que os cientistas possam ir procurando saber aquilo que ainda falta saber, para podermos ganhar todos confiança coletiva. Nós todos enfrentamos o enorme desafio das alterações climáticas e todos os dias vamos ganhando consciência do que é esse desafio. Mas há uma enorme batalha ainda a travar no mundo, porque ainda há quem negue a existência, hoje com dados científicos já muito sólidos e demonstrativos, que há mesmo alterações climáticas. Depois, mesmo para os que já não têm dúvidas que há alterações climáticas, há muitas dúvidas qual é o melhor caminho para o enfrentar. Quer nas diferentes prioridades, quer só a propósito da transição energética, há um enorme debate sobre qual é a melhor resposta a dar. Vai ser a fusão a frio e a reabilitação do nuclear? Vão ser as renováveis ou que tipo de renováveis? A transição para a motorização elétrica vai assentar nas baterias de lítio, ou sendo um lítio também necessariamente um recurso finito? Temos que imaginar, de criar novas formas de outras fontes de produção de energia que permita a locomoção, ou a locomoção vai ter mesmo que regredir àqueles nossos antigos antepassados que não tinham veículos para se locomover, a não ser com os seus próprios membros inferiores. Portanto, há aqui um enorme mundo hoje de desconhecido por descobrir e onde há uma enorme ânsia do conjunto da sociedade para ganhar confiança. E também, não escondo, do decisor político que deve procurar decidir com base na melhor informação que está disponível a cada momento, sabendo que corre o enorme risco de, no ano a seguir, a melhor informação disponível já ter sido ultrapassada e a decisão já ser irreversível. Mas isso é o nosso risco. Agora, para que o nosso risco seja tão menor quanto possível, é absolutamente fundamental que a ciência proceda e faça o esforço para diminuir a área de incerteza e reforçar a área de certeza. Mas quando se diz ao decisor político, eu preocupo-me em particular aquilo que é o conjunto da sociedade, que diretamente não tem que tomar decisões, mas que no fundo vai ter de tomar decisões a cada segundo da sua vida nas opções que vai fazendo sobre a forma como gera casa, como se desloca, como trabalha, como perspectiva o futuro dos seus filhos. E por isso talvez não tenha havido épocas onde o desenvolvimento científico, o conhecimento científico, a democratização e o acesso ao conhecimento científico tenha sido
tão importante para estruturar a democracia como o momento em que atualmente vivemos. E, efetivamente, no momento onde as fontes de conhecimento se multiplicaram, onde, quando alguém tem dúvidas, já não vai procurar um volume de uma enciclopédia, mas pega simplesmente no seu telemóvel e pergunta ao professor Google qual é a informação, o risco de a informação obtida ser errada, o risco de a informação obtida não ser devidamente compreendida é um risco imenso. Eu faço o teste pela minha área de conhecimento, que é o direito, a quantidade de pessoas aptas, capazes, que perante um texto legal o interpretam mal, coloca-me na posição de imaginar as inúmeras asneiras que eu concluo ao ler alguma resposta que o Dr. Google me dá numa área de física ou numa área de química, onde manifestamente eu não tenho a menor aptidão, podem ter a certeza, para poder efetivamente compreender sem a devida mediação. E isso hoje, como criou esta ilusão de que o conhecimento é omnipresente, é acessível a todos, sem qualquer tipo de mediação, tem por um lado uma coisa extraordinária, que é esta ideia de que temos um acesso quase ilimitado a todas as fontes de informação, mas a verdade é que também é um enorme risco de a informação estar errada ou de nós próprios não sabemos interpretar corretamente a informação que nos é acedida. Por isso, a existência destes encontros é da maior importância. A forma de a comunidade científica estar em diálogo permanente com o conjunto da sociedade é absolutamente fundamental, porque essa cultura científica é muito importante. E é importante também por uma outra razão que enfraquece a democracia, que é muitas vezes, com base na ciência, se concluir com excessiva rapidez que não há alternativa. Bom, primeiro porque há ramos de ciência onde, por natureza, não há uma e só uma das respostas. Mesmo no direito, o direito teve que encontrar um procedimento absolutamente arbitrário, mas devidamente standardizado nos códigos de processo, para, entre 20 hipóteses possíveis, haver uma única certa, que é aquela que o juiz diz que é certa. Mas foi um método que foi utilizado para definir o que é a certeza. Os outros ramos científicos não dispõem deste procedimento e, portanto, muitas vezes não há uma e só uma resposta certa para um determinado problema, para uma determinada questão. E é muito importante também do ponto de vista da cultura, para que a democracia possa perceber o que é o jogo das alternativas e o que é o jogo das disputas e o que é a contraposição de argumentos e de posições e de soluções, que sim, que raras vezes há uma e só uma resposta para um determinado problema. E a culturalização social do que são as dúvidas, as questões, as opções, é também da maior importância para enriquecer a nossa democracia. Por isso, estou muito satisfeito com esta 11ª edição, estou muito satisfeito que a 12ª seja junto ao Rio Douro, há duas, e estes encontros têm 3 marcas diferenciadoras. Uma mais interna, que é o facto da Sra. Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior ter-nos convencido que devíamos fazer o Conselho de Ministros aqui em Aveiro amanhã, dedicado exclusivamente às temáticas da ciência e do ensino superior. Assim faremos. Segundo lugar, a necessidade de aprofundar a cooperação com a Espanha. É muitíssimo importante essa parceria científica com a Espanha. Há um conjunto de projetos concretos em que estão acordados de fazermos em conjunto a constelação atlântica dos satélites, o desenvolvimento agora em Cáceres do gêmeo tardio do Instituto Nacional do Instituto de Nanotecnologia de Braga, agora dedicado à investigação na área da conservação da energia, e esses são 2 projetos estruturantes para a cooperação entre os dois países, porque cada vez mais é preciso alargar a nossa capacidade de trabalhar em conjunto, trabalhar em rede, ganhar escala, para poder contribuir para a internacionalização da nossa ciência. Terceiro lugar, a temática escolhida, a dos oceanos.
porque aí é um dos maiores paradoxos. Nós utilizamos os oceanos para muitas descobertas, mas dedicámos pouco a descobrir o oceano propriamente dito. E há um imenso desconhecido dentro do oceano, e para um país onde só 3% do nosso território é terra firme, e tem, portanto, 97% de território que é mesmo mar, é de facto um bocado, é para nós absolutamente prioritário tratarmos de conhecer esses 97% de país que nós não conhecemos. E esse conhecimento científico é absolutamente decisivo. É absolutamente decisivo pela função que os oceanos têm na regulação climática, no contributo fundamental que dão para a nossa alimentação, mas também todos os outros recursos que potencialmente têm. E sobre esses é necessário, efetivamente, haver um grande avanço científico. Hoje está a crescer a nível mundial, e bem, uma grande pressão para haver uma suspensão de toda a atividade de mineração, até haver suficiente conhecimento científico sobre os riscos para o conjunto do ecossistema oceânico do desenvolvimento dessas atividades de prospecção. E isso é um enorme desafio para a ciência, também um enorme peso para a ciência, porque eu creio que, efetivamente, é muito prudente não mexer sem conhecer, mas também as oportunidades que nós sabemos que, para além dos já conhecidos petróleos, do gás natural, mas da infinitude de minerais, de recursos naturais, terras raras que podem ser disponibilizados pelo oceano e que são capitais para a transição energética, que são capitais para a transição digital, implicam que haja um esforço grande de proteção das áreas marinhas, que haja um esforço grande de aceleração do conhecimento sobre os oceanos, para que todo esse potencial possa ser efetivamente conhecido antes de ser mexido. É um passo que temos que dar, mas para isso implica uma grande mobilização dos recursos em ciência. Na Conferência sobre o Futuro da Europa, fiz o apelo para que a Europa definisse a próxima década com a mesma ambição com que os Estados Unidos, no início da década de 60, definiram o conhecimento do espaço. E desta vez, não é irmos para o espaço, é mesmo mergulharmos no oceano para conhecer o oceano. E, com toda a franqueza, tenho uma enorme dificuldade, porventura fruto do desconhecimento, em compreender como é possível termos avançado tanto nas ciências espaciais e ainda termos tão pouco avançado nas ciências oceânicas e oceanográficas. Portanto, há aqui um enorme desafio, um enorme potencial, e fico muito contente que tenha sido esta a temática associada a estes encontros de ciência e o avanço que temos temos que fazer. Sim, por causa do burburinho, há uma razão pela qual eu digo isto. A minha madrasta era bióloga e trabalhou toda a sua vida numa instituição designada Missão para a Biologia Marítima, que era uma coisa que funcionava ali ao pé da António Enes, e depois foi integrada no IPMA, e dedicou dezenas de anos a estudar o plâncton. E fui acompanhando, entre ela e as colegas, o que eram os passos muito lentos naquela investigação oceânica, e a verdade é que o homem chegou à Lua antes de terem estudado completamente o plâncton. Por isso, há aqui um enorme esforço que temos de fazer. É uma das 5 missões que a União Europeia definiu para as áreas de investigação. É precisamente o conhecimento do oceano, e se a área onde Portugal tem o dever de se posicionar e o interesse em se posicionar para estar na linha da frente da participação nessa missão de investigação, é mesmo nesta área da oceanografia, e por isso fico muito satisfeito que essa tenha sido uma das áreas temáticas que tenha sido escolhida. Uma última palavra para concluir. Eu referi a importância da ciência no que diz respeito à cidadania e aos grandes desafios que a humanidade enfrenta, mas não quero desvalorizar nem posso desvalorizar o enorme contributo que a ciência tem dado para aquilo que tem sido o progresso e o desenvolvimento do país nas últimas décadas. O nosso maior déficit estrutural durante séculos
foi mesmo o déficit das qualificações. Esse déficit das qualificações implicou necessariamente um enorme déficit na capacidade de produção de conhecimento científico e, quanto mais, da translação desse conhecimento científico para a sua valorização no tecido económico. Felizmente, a realidade está a mudar bastante e está a mudar de uma forma muito, muito acelerada. Eu terminei a minha licenciatura em 1985. Licenciei-me na Faculdade de Direito de Lisboa, daquilo que então se designava a Clássica. Nessa altura, o corpo docente da Faculdade de Direito de Lisboa tinha 11 doutorados. 11 doutorados, um dos quais não lecionava desde meados dos anos 60 porque tinha perdido a visão. Tínhamos 10 doutorados a lecionar. Há 3 semanas fui visitar, uma das visitas que tenho estado a fazer dos contratos de investimento da ICEP com várias empresas, uma pequena, média empresa no Conselho de Oeiras, que se dedica, o Sr. Presidente da Câmara registre, à produção, à concepção e à produção de postes de iluminação pública altamente sofisticados, que permitem simultaneamente carregar o carregador elétrico, têm câmaras de visão associadas, têm um conjunto de sensores que lhe permitem medir a qualidade do ar, fazer as medições do tráfego para melhor planear o tráfego na sua cidade, outras. Portanto, não é um mero candeeiro da via pública, é um mero candeeiro da via pública com bastante tecnologia embedded dentro do dito candeeiro. Mas, apesar de tudo, não estamos a falar de rocket science. Estamos a falar de iluminação pública e de um conjunto de sensores relativamente comuns para melhorar e reforçar a inteligência na gestão das cidades. E essa empresa, hoje, tem 10 doutorados no seu quadro. Ou seja, tem hoje tantos doutores como tinha o quadro da Faculdade de Direito de Lisboa quando eu, ainda não 40 anos, terminei a minha licenciatura. Esta empresa está cá desde 1957. É de capital belga, já vai na terceira geração, o belga de hoje já fala praticamente sem sotaque, e dizia-me, foi para nós uma grande surpresa, estando cá há tantos anos, descobrir a qualidade da engenharia portuguesa, dos técnicos portugueses. E eu disse, olha, não foi surpresa. É que, efetivamente, em 1957 não tinha esses recursos humanos. Nos anos 60 não tinha esses recursos humanos. Nos anos 80 não tinha esses recursos humanos. Nos anos 90 não tinha esses recursos humanos. Agora tem, felizmente, esses recursos humanos. Portanto, não descobriu aquilo que não tinha dado conta em 1957. É que hoje pode ter aqui na sua empresa o mesmo que a minha faculdade tinha em meados dos anos 80. E essa é uma transformação estrutural que, porventura, podem não ter noção na vossa atividade, mas que é absolutamente colossal na nossa sociedade e na nossa vida coletiva. E por isso, quando nós olhamos para o futuro da economia e os economistas fazem previsões sobre se vai ser assim, se vai ser assado, há um dado fundamental que é preciso ter em conta. É que, e isso porventura é muito difícil de medir, mas que é um dado que é absolutamente fundamental, é que no futuro da nossa economia nós vamos ter muito mais licenciados, muito mais mestres, muito mais doutores, que não vão estar só na universidade a lecionar, que não vão estar só nos centros de investigação a investigarem, mas que vão estar cada vez mais presentes nessas empresas. E o estarem presentes nessas empresas vai-lhes permitir que essas empresas produzam bens e serviços de um valor acrescentado muitíssimo superior. Porque aquilo que a chave da nossa concorrência, da nossa competitividade internacional, está mesmo assente nisso, na melhoria das qualificações e da nossa capacidade de inovação. E, portanto, está mesmo nas vossas mãos conseguirmos ou não alcançar esse objetivo, e não vejo mesmo nenhuma razão para que não o consigamos alcançar. Porque se conseguimos reduzir em poucos anos para menos de metade a taxa de abandono escolar precoce, do facto de termos conseguido aumentar significativamente o número de jovens que estão a frequentar o ensino superior. As metas que nós temos para 2030 são metas ambiciosas, mas absolutamente realistas. É perfeitamente possível atingir em 2030 as metas que nos fixamos do número de alunos a frequentar o ensino superior, na geração 30-34 a ter o ensino superior concluído,
o valor de investigação em ciência que nos comprometemos como sociedade a ter investidos até 2030, e para isso é fundamental continuar a fazer aquilo que tem sido feito ao longo das últimas décadas, que é efetivamente romper esse déficit estrutural do país e dotar o país de uma capacidade de recursos humanos, de investigadores, de docentes, de capacidade de criação, que até agora, mesmo que o país quisesse ter, não podia ter. Mas a verdade é que tem. E por isso, o ano passado, mesmo depois de 2 anos tão difíceis com a Covid, Portugal teve entre os 10 países que o maior número de patentes registou na União Europeia, e creio que a Universidade de Aveiro foi mesmo a instituição nacional que esteve em primeiro lugar no número de patentes que o ano passado registou a nível europeu. Por isso, Sr. Reitor, muitos parabéns a todas e a todos. Muito bom trabalho. Agradeço a todos a presença nesta sessão de abertura do Encontro Ciência 2023. Convido-vos para o coffee break que está servido no espaço expositivo do pavilhão Aristides Hall, e para tal têm jovens voluntários que vos podem encaminhar. E estão também convidados para assistir ao longo dos próximos 3 dias às diversas sessões plenárias e às temáticas, às demonstrações e à exposição de pósteres científicos. Muito obrigada e até breve.